Olá, segundo ano! Nós vamos então continuar conversando mais um pouco sobre as formas geométricas na arte. Nós trabalhamos até agora com as formas geométricas do som, com as formas geométricas das artes plásticas, dos desenhos. Nós trabalhamos com as formas geométricas das danças, o que é bastante importante. E nós estamos agora iniciando um trabalho que vai falar para vocês do espaço cênico. O que é um espaço cênico? É o espaço onde acontece a cena, onde acontece a orquestra, onde toca a orquestra, é o espaço onde o teatro acontece, onde o show acontece. Esse costuma ser chamado de espaço cênico, tá? Então nós vamos agora trabalhar justamente com essa ideia de espaço cênico. A professora quer que vocês observem, tá? Aonde é que nós estamos agora? Nós estamos num teatro, tá? Mas nesse teatro nós estamos observando um espaço cênico. E eu posso inclusive dizer qual é a história que está sendo encenada. Olhem bem a abertura de capítulo e observem qual é a cena. Então a pergunta que a professora vai fazer para vocês é a seguinte, tá? Você já viu um palco com o mesmo formato da imagem da abertura de capítulo do livro de vocês? Você já viu que tipo de apresentação, já assistiu a alguma apresentação que possa ser feita nele? Por acaso o palco parece grande ou parece pequeno? E ainda, em sua opinião, será que cabe muita gente nesse palco ou pouca gente nesse palco? Você já se apresentou em um palco? Como foi isso? Gostaria que vocês pensassem um pouquinho se vocês já tiveram essa experiência de estar num palco, num espaço cênico, se vocês já se apresentaram para alguém em qualquer situação e como foi essa apresentação. Se foi difícil, se foi fácil, se vocês tiveram medo, se vocês ficaram tranquilos nessa apresentação, como foi que isso aconteceu? E aí nós vamos continuar ali. No Conversa Vem. Qual é a pergunta que temos aqui no Conversa Vem? O palco é o lugar onde as pessoas se apresentam. Quais formatos geométricos um palco pode ter? Essa é uma pergunta bastante interessante. Quais os formatos geométricos que um palco pode ter? Esses formatos geométricos que o palco pode ter são muitos. E o espaço cênico também, assim como o espaço teatral. Então nós temos que fazer uma diferença que é bem importante. O que é o espaço teatral e o que é o espaço cênico? Espaço teatral é o espaço do teatro em si. Então tem a parte do público, a parte da orquestra, tem a parte do palco, isso em teatros maiores. Tá? Em outros teatros um pouco menores, a gente vê o espaço do palco, onde acontece a cena, e a parte do público. Tudo isso junto a gente chama de espaço teatral. Mas, quando nós estamos querendo dizer qual é o espaço cênico ou aonde vai acontecer a cena, essa é a hora que nós apresentamos o nosso conhecimento de arte e espaço. A parte de espaço cênico é diferente do espaço teatral. Nós não ocupamos, quando somos artistas, nós não ocupamos todo o espaço do teatro. Mas existem pessoas, produtores culturais, que organizam diversos tipos de palco. E é isso que nós vamos conhecer, tá? Os tipos de palco são muito e bastante interessantes. Vocês vão acompanhar com a professora, tá? Que esses palcos, eles têm formatos diferentes. Esses formatos podem ser um semicírculo, tá? Eles podem ser em formato de uma ferradura. Quem conhece uma ferradura de cavalo, que é aquele ferro que eles põem embaixo do casco, para não machucar o casco do cavalo quando ele cavalga. Então a ferradura é esse formato aqui. Aqui é um palco chamado misto. Por quê? Porque ele tem
inclusive um formato que se abre, como o desse palco aqui, e ele também tem outra forma. Não existe essa parte de ferradura em volta, mas existe uma parte de organização de cadeiras assim. Então, nós vamos observar lá que ainda temos a arena. A arena é como nasceu o teatro. Na Grécia Antiga existia o que a gente chama de anfiteatro. Anfiteatro. Por que é um anfiteatro? Porque ele tem o formato de um semicírculo. Então, o que que acontece? O som, ele chega a ser assim, ó. E aqui a pessoa apresenta. Então, é meio teatro. O público fica sentadinho aqui, na arena. Esse anfiteatro, ele tem um formato interessante, tá? Que pode ser semicircular e pode ser também um quadrado. Como é que é o quadrado? É quando o espetáculo, a professora vai mostrar aqui, esse é o anfiteatro, tá? É a metade, é um semicírculo. Agora existe outro formato, pessoal, que é o formato quadrado, também conhecido como arena, da mesma forma que o outro. Existe uma arena interessante no mundo que vocês vão lembrar, talvez. É uma obra de arte que até hoje existe e a cidade é famosa por causa dessa arena, que é justamente o Coliseu Romano. Então, o formato quadrado, tá? As pessoas sentam aqui nas arquibancadas que ficam em volta e a cena acontece aqui, para todas as pessoas verem. Então, por isso que hoje nós temos alguns estádios de futebol que são conhecidos como arena, porque eles têm esse formato, o campo fica aqui no meio e acontece apresentações ali também. Ou quando é necessário, eles podem montar o palco. Então, se vocês observarem ali no livro de vocês, tá? Vocês têm inclusive palcos que são chamados de espaços múltiplos. Por quê? Porque a gente usa toda a parte lateral, toda a parte central, ou então espaços simultâneos, quando eles fazem, como um exemplo, o Rock in Rio, eles fazem diversos tipos de palco. Um palco circular aqui, um palco retangular, outro triangular, em espaços diferentes, porque as coisas acontecem ao mesmo tempo. E a gente tem também um palco de corredor, que é aquele palco que o artista geralmente passa pelo meio das pessoas. Esse é o palco de corredor. Então vamos lembrar, nós temos dois tipos bem conhecidos, tá? Nós temos vários formatos e temos aqui a arena, tá? Então o palco fica abaixo da plateia. O teatro de Epidauro, na Grécia, acontece uma coisa muito interessante. A pessoa fica lá embaixo, tá? E os outros todos organizados para cima. E a pessoa fica lá embaixo, bem. Se ela falar, o som se propaga que não precisa de microfone. É muitíssimo interessante. A pessoa lá embaixo no teatro de Epidauro, na Grécia, ela consegue falar assim, ó. Hoje eu estou aqui para contar sobre o teatro de Epidauro. Se ela falar num volume baixinho, a pessoa que está lá em cima consegue escutar. Por quê? Porque ele tem esse formato semicircular, certo? E além disso, o som bate nas pessoas, porque as pessoas ficam mais altas que a pessoa que está falando lá embaixo. Então nós conseguimos escutar, inclusive, se lá de cima nós jogarmos uma pedrinha, lá no palco embaixo, o barulho da pedrinha vai aparecer para nós. Então o som se propaga por meio do tipo de palco que a gente utiliza. E esse palco que a gente mostrou quadrado para vocês é o conhecido palco do Coliseu. Existia inclusive em Roma não só o Coliseu, mas como existe também existiu, né? Agora só tem as ruínas, o Circo Máximo. Ele era um palco
como esse aqui, só que circular. Então as pessoas rodavam ali no meio. Podia ter competição de cavalos, de bigas, até mesmo gladiadores. Então eles usavam aquele palco central, circular, para mostrar o seu espetáculo. E aqui, pessoal, o espaço que a gente chama de espaço múltiplo. Novamente, porque são muitos espaços. Então, o que nós temos aqui? Ele adapta o palco e a plateia em diferentes posições. Então, vamos lembrar? Lateral, central total. Então, existe um palco, público aqui, público aqui. Os simultâneos, são vários, o palco é o que representa em verdinho, são vários palcos e aí a pessoa assiste aquilo que ela quer. E o palco de corredor, que é geralmente onde o artista sai do palco total, da lateral total, e vai andando pelo meio do público num espaço mais elevado. Esse é um tipo de palco bem comum nos shows aqui do Brasil também. E aí, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos brincar de nos apresentarmos. Vocês vão criar um espaço de palco aí em casa, vão pensar bastante sobre esse espaço de palco, vocês vão tentar fazer uma encenação, uma apresentação, vocês podem usar aquilo que vocês quiserem, vocês podem usar a dança de roda, vocês podem cantar como fez a violonista Anne, vocês podem fazer diversas atividades que vocês precisem de um palco. E interessante informá-los também que não existem somente palcos que ficam fixos no lugar. Existia um tipo de teatro muito interessante na antiguidade, na Idade Média especialmente, que era um palco que ia puxado pelos cavalos numa carroça. Então aquilo era uma casinha fechada como se fosse um trailer. Então a carroça estacionava em qualquer lugar da praça pública, geralmente, do meio da feira, e aí eles abriam aquilo e apresentavam num palco pequenininho do tamanho da carroça as suas apresentações. Essas pessoas eram artistas também, a gente não pode chamá-los de outra coisa que não de artistas, e eles representavam, cantavam, declamavam poesias ou faziam pequenas cenas. Essas cenas todas, tá? Elas eram apresentadas rapidamente, as pessoas assistiam, não pagavam para ir, elas simplesmente assistiam do lugar onde elas estavam. Geralmente eram piadas, shows cômicos, e eles eram conhecidos como saltimbancos. Interessante, né? Você já ouviu falar dos saltimbancos? Então, dê uma boa lida no seu material, responda aqui atrás, pessoal, tá? Responda essa pequena avaliação do agora você já sabe. Olha lá, lápis laranja, lápis vermelho e lápis azul na mão. Lembrando que azul é o que sabe, laranja é aquilo que tem dúvida, vermelho é o que você não sabe. Então, nós temos aqui, a arte abstrata pode utilizar formas geométricas. Você lembra disso? Pode utilizar formas geométricas. Um círculo é uma forma geométrica redonda e exata. Vocês estão lembrados disso? Vocês têm dúvida ou vocês não sabem? Presta atenção. Kandinsky pintava inspirado em músicas. O formato de roda é comum nas danças populares. As matrizes culturais e estéticas brasileiras são indígena, africana e europeia. Nós temos sim danças, música, arte com inspiração indígena, africana e europeia. Aqui, a emissão de um som gera uma onda sonora que se desloca pelo ar, mas nós não a vemos, certo? Não conseguimos ver as ondas sonoras, pois elas são invisíveis, mas podemos ouvir os sons. Músicas folclóricas podem ser passadas oralmente de geração para geração nas comunidades. A escrita musical pode ser feita em partituras ou cifras. A paisagem sonora é o ambiente sonoro e o conjunto de sons com que vivemos. Espaço cênico é onde acontecem as apresentações artísticas e espaço teatral é o edifício que abriga o teatro. Há diversos tipos de palcos.
Há diversos tipos de palcos, como italiano, arena ou espaço múltiplo. Então, pessoal, se vocês conseguiram marcar e lembrar desses conteúdos todos, é porque nós trabalhamos muito bem. Então, releiam seus conteúdos, deem mais uma olhadinha no livro, em tudo que nós já trabalhamos e até uma próxima oportunidade. Grande abraço para vocês!